Fala, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade hoje no nosso capítulo 5, o espetáculo vai começar, parte 4, né? Onde, de acordo com o nosso roteiro, nós iremos trabalhar, né, como nossos objetivos, construir parágrafos que apresentem unidades de sentido de acordo com as especificidades do gênero, interpretar e dramatizar o roteiro teatral produzido. Trabalharemos, o espetáculo vai começar a página 100 a 102, onde terá realizado, vocês terão que realizar as leituras para poder fazer as atividades, que estão contemplando as páginas 100 e 102, e a página 103 vai para casa, como atividade de casa, tá bom? Aqui também eu estou indicando para vocês um link que está falando sobre parágrafo, que eu aconselho vocês a assistirem esse material de apoio antes de realizar a atividade, beleza? Vamos lá no nosso livro? Então, de acordo com o nosso livro, nós iniciamos lá na página 100, e ele começa falando sobre o parágrafo, né? Vocês vão ler o texto a seguir e depois vão responder as atividades propostas. No texto 1, ele apresenta para vocês um poema de um porco que se alimenta de bolotas, o fruto do carvalho, farta-se de comer os caídos no chão e vai dormir. Mas ao acordar, ele tem uma atitude estranha, né, em relação à árvore que lhe fornece o alimento. Então vocês vão ler este poema do escritor russo Ivan Krylov, que nasceu em 1768 em Moscou e faleceu em 1844 em São Petersburgo. E esse poema ele foi traduzido por Tatiana Berlink, que já é uma autora conhecida nossa desde o terceiro ano, e ele ressalta a linguagem usada com marcas de regionalidade, como por exemplo, servar, estremunhado, bacorinho, e o uso da segunda pessoa, que é o tu, que não é comumente pra gente. E da oralidade, té, cavocar. Então percebam que quando vocês fizerem a leitura, vai ter partes, palavras que vão estar em destaque azul, que são palavras que comumente nós não utilizamos, cujo logo tem as etiquetas, né, dos post-its, que vem dizendo para vocês o que significa cada coisa. Como, por exemplo, bacorinho não é um texto com uma palavra comum que a gente usa no dia a dia. E ele explica que bacorinho é a mesma coisa que leitão, né? Como a cara desse leitão maravilhoso que a gente tem aqui do poema, tá? Não esqueçam de praticar a leitura utilizando os sinais de pontuação que nós já trabalhamos, a interrogação, o ponto de exclamação, o ponto seguido, né? Então, não esqueçam de ler dessa forma com a entonação. O texto 2, ele traz um texto, tá, de Leonardo Boff, chamado Precisamos aliar a justiça com a ecologia. Aliás, precisamos aliar a justiça social com a ecológica, né? E aí é uma entrevista de um teólogo, escritor e professor que vem falar sobre o seu olhar sobre a sustentabilidade real, que supõe um outro paradigma de relação para a natureza. Então esse texto, ele também traz palavras em destaques, em azul, onde aqui ao lado nós temos o significado de cada uma. E aí, o que em primeiro momento essa aula de hoje vem trazer? Que vocês observem a estrutura de cada texto, né? O texto 1, eu tenho a estrutura de um poema, que como vocês podem observar, parece que foi escrito em um único parágrafo, né? E aí todos nós sabemos que um poema é composto de versos e estrofes. É a mesma coisa igual ao texto 2? Não, né? Percebam que o texto 2 é aquele famoso textinho, né? Geralmente usado em documentos digitalizados, que vai pedir a necessidade de usar os 2 dedinhos de margem, né, para dar ênfase ao início de um parágrafo, e assim ele vai fazendo, respeitando a margeação que nós já vemos trabalhando desde o primeiro ano, tá bom? Então essa é uma das coisas que eu quero que vocês percebam,
tá? E aí vocês vão responder a rota da leitura e da escrita, onde a terceira questão vai pedir que vocês façam uso do dicionário, né? Uso esse que a professora já explicou como nós utilizamos, tá? E na página 103, que é a tarefa para casa, vocês vão dar continuidade nas observações e interpretação dos dois textos, ok? E aqui embaixo, para fechar a página 103, o nosso livro vem frisando que o parágrafo é uma unidade de texto escrito formada por um ou mais frases que se relacionam pelo sentido. Cria-se um novo parágrafo em um texto quando uma nova ideia precisa ser apresentada e desenvolvida. E do ponto de vista gráfico, o parágrafo, ele costuma apresentar um recuo no início da primeira linha, como a professora já falou antes, né? Então é um conteúdo bem bacana de se trabalhar, bem fácil, né? Aonde os alunos do 4º ano vão fazer, ó, rapidão. Lembrando de seguir aquela ordem, ó. Vídeo explicativo da professora, vídeo de material de apoio e somente depois fazer a atividade. Bacana? Beijo e até a nossa próxima aula.